Olá, essa é a segunda aula sobre introdução à célula e hoje nós vamos aprender sobre diversidade dos genomas e a árvore da vida. Lembrando que essa aula é baseada no livro de Biologia Molecular da Célula, o Albert. Eu sou a professora Elizabeth Beltrão, sou bióloga formada pela Universidade Federal de Alagoas, tenho mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos ao Resumo Mapa Diabetes e vamos para a aula. Na aula anterior, eu expliquei sobre a estrutura do DNA e que ele é formado por um alfabeto de 4 letras: adenina, timina, citosina e guanina. Esse alfabeto ele é universal para todos os seres vivos. Então, é possível a gente sequenciar o genoma de qualquer organismo vivo através de técnicas moleculares que são utilizadas hoje. Essas técnicas elas precisam ser apenas adaptadas para os diferentes seres vivos que existem aqui no nosso planeta. Essa descoberta ela é imensamente importante, principalmente para a classificação desses seres vivos. O que acontece? Antigamente, a classificação ela se dava pela observação da estrutura morfológica, né, de diversas características dos seres vivos, mas existia uma grande dificuldade de ser assertivo nessa classificação. Por exemplo, em bactérias era muito complicado, porque era analisada a morfologia das células através de microscópio e também as reações bioquímicas que aquela célula realizava. Mas as reações bioquímicas que ela executava não eram também confiáveis para se classificar aquele organismo. Mas com o advento, né, da biologia molecular e com as técnicas sendo cada vez mais aperfeiçoadas, isso se tornou ainda mais fácil, né, porque esses organismos, basta apenas sequenciá-los. Todas as células, elas adquirem, né, alimentam-se de fontes de energia livre. Então, todos os organismos vivos, eles vão utilizar a energia livre como alimento, certo? Existem os organismos organotróficos, certo? Que eles utilizam a energia de outros organismos vivos ou compostos orgânicos que eles podem produzir. Então, um exemplo desses organismos organotróficos são os organismos que ficam no nosso intestino humano. Por exemplo, bactérias, fungos, alguns animais, que seriam alguns parasitas. Então, esses animais, eles executariam, né, eles utilizam de energia livre dessa forma. Existem os organismos fototróficos, que eles utilizam a energia da luz do sol. Então, são organismos que utilizam, né, de compostos que não são orgânicos, certo? Que são através da luz do sol, através de outros compostos químicos, certo? Mas que os organismos organotróficos, por exemplo, eles precisam da atuação desse organismo fototrófico. Existem também os litotróficos, que eles se alimentam de rochas e que utilizam a energia livre de reações aeróbicas e anaeróbicas. Então, são organismos que, por exemplo, vivem em ambiente rico em oxigênio. Então, seriam esses organismos aeróbicos. E organismos que vivem em ambientes com pouco oxigênio seriam os organismos anaeróbicos. Existem vários organismos vivos que vivem, né, que habitam em ambientes inóspitos. Aqui a gente consegue ver uma cratera vulcânica embaixo no oceano. Então, esse vulcão, ele libera compostos químicos, certo? Que a água ela acaba se movimentando e espalhando esses compostos químicos por ali, principalmente nas profundezas do oceano. E existem organismos vivos, bactérias, que elas se alimentam desses compostos químicos liberados pelo vulcão. Então, e por sua vez, existem animais no oceano, né, embaixo no oceano, que se alimentam dessas bactérias. Então, ocorre um equilíbrio aí, um habitat, né, de troca mútua entre os seres vivos, né, uns utilizando os compostos químicos que são liberados pelos vulcões e outros se alimentando das bactérias que se alimentam desses compostos químicos.
Algumas células elas vão fixar o nitrogênio e o dióxido de carbono para outras. Então, muitas células elas vão precisar, né, da atuação de outros organismos para a sua sobrevivência. Para uma célula ela produzir, por exemplo, o RNA, o DNA, as proteínas, elas precisam de compostos químicos como o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre e o fósforo. Então, essas células elas precisam estar ingerindo também compostos como estes, né? Para produção, para o desenvolvimento, para a divisão celular, para tudo, para todo o organismo, né? Para toda a célula ali, para o desenvolvimento, para a realização de trocas, né? Entre o ambiente, para a sobrevivência daquela célula, é necessário de compostos químicos que, de alguma forma, essa célula precisa conseguir no ambiente. Opa, peraí, deixa eu interromper um pouquinho essa aula para falar um pouco sobre os nossos materiais de estudos, que está aqui, ó, aqui na minha prateleirinha. Tem vários materiais de estudos e eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer cada um deles no nosso site. Aqui também eu vou deixar o link para você adquirir o livro, esse livro de Biologia Celular e Molecular, o Albert, certo? Então, se caso quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também o link para os nossos materiais de estudos, caso você queira conhecer cada um deles. Então, eu tenho materiais de estudos tanto para BCM, né, para Biologia Molecular e Celular, quanto para parasitologia, para microbiologia, antibióticos, para várias disciplinas. Então, se você tiver aí dificuldade de estudar, né, livros gigantescos como o Albert, por exemplo, e quiser facilitar a sua vida, clique aqui na descrição do vídeo, né, vai ter o link para o nosso site, para você conhecer nossos materiais de estudos. E boa aula! A maior diversidade bioquímica é vista entre as células procarióticas, certo? Existem dois tipos celulares, as células eucariontes e as células procariontes. As células eucariontes, elas armazenam DNA em um núcleo. Além disso, o tamanho dela é bem maior, né, do que uma célula procarionte. E essa célula eucarionte, ela vai ter também organelas que vão executar funções específicas dentro da célula. Já as células procariontes, elas não têm núcleo, não têm organelas, mas têm uma parede celular. Essa parede celular, ela pode ser mais espessa ou menos espessa, a depender da espécie bacteriana. Além disso, os procariotos eles têm um DNA circular. A gente chama de um único cromossomo, esse cromossomo é circular. Além do cromossomo da bactéria, das bactérias, né, dos procariontes, ela pode ter também os plasmídios, né? Isso daí vai depender se essa bactéria ela recebeu do seu ancestral ou se foi transferido material genético de uma célula para outra. Essa transferência ela pode acontecer entre espécies, mas também entre gêneros diferentes de bactérias. Então, as células bacterianas, elas podem ser em arranjo, né, formando esses grupinhos. Isso daí é uma característica da própria célula, isso daí já está determinado no DNA dela. Por exemplo, o Streptococcus, a gente conhece ele como um coccus de cadeia, que forma cadeia, né, um grupinho de células. Na hora da divisão celular dessas bactérias, ao invés de elas se separarem, elas ficam só juntinhas, só grudadinhas, certo? Mas são células independentes, é diferente da formação de um tecido, por exemplo, em eucariotos. As células bacterianas elas podem ser tanto em cocos como bacilos, certo? Mas tem os espirilos, os espiroquetas, que também são estruturas celulares que a gente consegue observar nas bactérias, certo? A célula bacteriana ela é bem menor do que a célula eucarionte. E a célula, como eu já disse, né, a célula procarionte, ela tem o DNA solto no citoplasma. Ela vai ter também os ribossomos, né, já que precisa ocorrer, né, a produção de proteínas a partir da informação desse DNA. Dentro dessa célula vai ocorrer também os plasmídios, né, que são DNAs circulares. Esse plasmídio ele pode ser bem pequeno, cerca de 10 mil pares de base até 300 mil pares de base. Então, existe uma grande variedade de tipos de plasmídios, né? De tamanhos de plasmídios. Através desses plasmídios, confere também resistência bacteriana a antimicrobianos
e também a virulência. Então, as bactérias elas podem receber genes para hipervirulência, por exemplo, e também para resistência bacteriana a antimicrobianos. Então, é muito importante, e os plasmídeos a gente tem estudado muito sobre a importância, sobre as pesquisas com relação à transferência de plasmídio entre essas bactérias, certo? A quantidade de genes que uma célula bacteriana ela precisa para desenvolver suas funções, né, para ficar viva, é uma quantidade pequena, porque são genes que codificam proteínas para transcrição, para replicação do DNA, para tradução de proteínas. Mas existe algo mais, né, no genoma bacteriano que ela pode receber e pode dar aí vamos dizer assim, um booster, né, um plus na resistência dessa bactéria, tanto com relação à resistência a antimicrobianos, quanto também à virulência da célula bacteriana. Elas podem ou não ter flagelos e também cílios para a locomoção, certo? A membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Para algumas espécies, a bactéria ela pode ter duas membranas, né? Duas bicamadas lipídicas, uma interna e outra externa, mas todas vão ter parede celular. Dependendo da bactéria, essa parede celular ela vai ser menos espessa ou mais espessa. Se a bactéria ela tiver duas bicamadas lipídicas, então essa parede ela vai ser mais fininha, né? Vai ser menos espessa. Se a bactéria só tiver a membrana interna, aí a parede celular ela precisa ser mais espessa. As bactérias elas também podem ser subdivididas de acordo com a alimentação, né? A forma que ela adquire energia. Então, nós temos bactérias organotróficas, certo? Que elas utilizam molécula orgânica como açúcares, aminoácidos e podem converter os açúcares e aminoácidos também em hidrocarbonetos e gás metano. Temos também as fototróficas, que elas utilizam energia luminosa, gerando produtos secundários, que esses produtos secundários eles são interessantes para outros organismos vivos. Um dos produtos secundários que essas bactérias podem produzir é o oxigênio, por exemplo. E existem as bactérias litotróficas, que aí elas utilizam nutrientes inorgânicos, como carbono, monóxido de carbono, ferro, enxofre e compostos químicos, certo? Então, essas bactérias elas vão utilizar esses nutrientes inorgânicos, certo? E outros animais eles vão se alimentar desse tipo de bactéria também, como eu já havia explicado. A árvore da vida ela possui 3 ramos principais. Então, nós temos as bactérias, as arquebactérias e os eucariotos, certo? Acredita-se, né, através das pesquisas e dos estudos, que todos os seres vivos eles vieram de uma célula ancestral comum. Aí a gente consegue observar aqui na árvore da vida os ramos, né? As conexões entre esses grandes grupos. Então, as bactérias, né? Elas estão mais próximas das arquibactérias, porque são mais parecidas com relação aos eucariotos, certo? E os eucariotos, eles são mais complexos, né? Então, aqui a gente observa os eucariotos, aqui pode encaixar, né? As plantas, os animais, o ser humano, nesse grupo aqui de eucariotos. As arquibactérias são bactérias que resistem, né? Que vivem em ambientes mais extremos, né? Seria difícil para os eucariotos sobreviverem nesse tipo de ambiente. Mas as arquibactérias elas conseguem, e nós temos as bactérias mesmo, as eubactérias. Nessas eubactérias existem as bactérias que são benéficas ao ser humano, mas também aquelas patogênicas, aquelas que causam doença, elas estão normalmente aqui nesse grupo das eubactérias. Alguns genes eles evoluem rapidamente e outros são atualmente conservados. Ocorrem mutações frequentemente dentro da célula. Mas lembra que eu já expliquei, eu acho que em aulas passadas, que a célula, quando ela vai produzir, né, aquela molécula de DNA, às vezes ela erra na adição de um nucleotídeo naquela molécula, a própria célula observa aquele erro e volta, desfaz tudo que ela fez, né? Ali na síntese da nova fita de DNA, corrige o que ela errou e depois recomeça a síntese daquela fita de DNA. Só que, às vezes, a célula também pode
cometer algum erro desse e não corrigir. Então ficam, né, a gente conhece como mutação, certo? Então a mutação é um acidente ou um erro aleatório que altera a sequência de nucleotídeos, certo? Só que essa sequência de nucleotídeos, ela pode ser benéfica ou maléfica ou não ter interferência nenhuma ali na célula. Então vamos lá. Pode ser mudanças seletivamente neutras, que aí um exemplo, né? A gente tem aqui uma comparação entre vários genomas. A gente tem o genoma humano, a gente tem um genoma de bactéria, da E. coli, por exemplo, certo? E a gente tem aqui um outro genoma de um outro animal, né? De outro ser vivo, para comparação entre esses 4 genomas, certo? Então, o que a gente consegue observar, não tem esses nucleotídeos todos aqui? Se cada 3, né, nucleotídeos codificam um aminoácido, se eu trocar... E lembra que eu falei que existem várias combinações de códigos para um mesmo aminoácido? Então, se eu fizer uma troca aqui de nucleotídeos que não interfira no tipo de aminoácido que vai ser adicionado na proteína, essa é uma mutação neutra. Porque ocorreu uma mutação, mas não interferiu na proteína, na estrutura da proteína, ou no aminoácido que está sendo adicionado quando vai ser formada a cadeia de aminoácidos para formar a proteína, certo? Então, seria uma mutação neutra, uma mutação que não interfere em nada, certo? Então, essa mutação ela pode permanecer no DNA para sempre, vamos dizer assim, a célula ela vai se dividindo, e aquela mutação ela permanece porque não interfere nem também ajuda, né? nem acrescenta alguma característica que seja interessante para a célula. Mas existem mutações que vão interferir e muito, certo? Então, imagina que um aminoácido, um nucleotídeo desses foi modificado e aí, ao invés de adicionar o aminoácido específico para esse códon, é adicionado um outro aminoácido. Então, aquela proteína ela pode perder a função, ela pode ficar deformada e não executa a função dela. E normalmente isso é maléfico para a célula, né? São modificações maléficas para a célula. Normalmente, né? E aí aquela célula mesmo ela já é eliminada, porque como a célula ela não consegue executar as funções básicas dela, né? Dependendo dessa proteína que está saindo deformada, ela não vai ser capaz de executar a divisão celular, por exemplo, né? Já que a célula não está bem, ela não executa, ela pode não executar a divisão celular. Então, essas mutações que são maléficas, elas acabam sendo eliminadas junto com aquela célula, certo? Agora, existem mutações que elas ocorrem que são interessantes para a célula. Por exemplo, existem genes que a bactéria ela acaba adquirindo, ela pode adquirir, ou algumas mutações específicas no cromossomo bacteriano que fazem com que essa bactéria ela seja resistente a algum antibiótico, por exemplo. Então, isso daí é uma mutação que foi benéfica para essa célula. Então, provavelmente, essa célula vai manter aquela mutação, já que ela fica mais forte, né, a ação de algum antibiótico. E como é benéfico para a célula, ela vai passar para os descendentes. Se for um DNA plasmidial, por exemplo, ela vai transferir para outras células, tanto da mesma espécie quanto de gêneros diferentes, por exemplo. Então, a mutação ela é super importante com relação à seleção natural, né? Então, mutações que são maléficas para aquela célula é eliminado, e mutações que são benéficas, né, que trazem algum benefício, né, alguma característica peculiar para aquela célula, para que ela seja mais resistente, por exemplo, ao ambiente, né, que ela seja mais virulenta, que ela resista mais às mudanças de temperatura, por exemplo, né? Essas mutações, elas tendem a permanecer ali naquele genoma e serem passados para os descendentes daquela célula. E aí nós temos a seleção natural. Porque se fala muito sobre os procariotos com relação às mutações? É porque as divisões celulares elas são mais rápidas, né? São células mais simples, a divisão é bem mais simples, então a quantidade de divisão, né, a velocidade da divisão celular é mais rápida. Constantemente essas células elas estão replicando seu DNA e
ocorrendo a divisão celular. Então, a mutação dessas células bacterianas, ela é mais frequente, né? Já que ocorre uma frequência de divisão celular. A maior das bactérias e das arqueabactérias tem entre 1.000 e 6.000 genes. A gente viu que o micoplasma genitálico, ele tinha um genoma bem pequeno, né? Cerca de 500 mil pares de base aproximadamente. Mas as bactérias e as arqueabactérias, a maior parte delas, né? A maioria dessas bactérias, elas vão ter entre 1.000 e 6.000 genes, certo? Mas lembrando que a quantidade de genes que são necessários, fundamentais, para que essa célula ela execute suas funções é bem menor, né? Então, o genoma bacteriano ele é bem pequeno, né? Os genes eles são empacotados muito próximo e uma quantidade mínima de DNA regulador. Quando a gente compara o genoma humano, por exemplo, e um genoma bacteriano, a gente observa o quê? Que, primeiro, as bactérias elas têm pouco DNA que não é utilizado, não é gene, por exemplo. Já células, por exemplo, célula humana, a gente tem muitos genes, muitos, mas existe uma quantidade enorme de DNA entre esses genes que não desempenham função. Por exemplo, para codificar proteína ou para regulação, certo? E existe também genes que são para a regulação dessas proteínas, né, para a produção dessas proteínas. Então, até com relação a isso, as bactérias, elas têm uma quantidade bem pequena de DNA regulador, né? Esse DNA regulador, ele determina a quantidade, por exemplo, de proteínas que vão ser produzidas. Então, o genoma bacteriano, ele já é normalmente bem menor do que o genoma de eucariotos. A gente tem aqui os tamanhos, né, de genomas bacterianos. Lembrando que a Escherichia coli é a bactéria mais estudada. Então, ela tem aproximadamente de 3 a 4 mil, às vezes 5 milhões de pares de base. Então, é um genoma até grande, mas também não é dos maiores genomas bacterianos. Novos genes são gerados a partir de genes pré-existentes. Então, na genética, né, dentro da célula, um novo gene para ele ser formado, é preciso que ele seja formado a partir de um gene já existente. Então, como acontece? Eventualmente, dentro da célula, ocorre a duplicação de um gene inteiro. Pode ocorrer, né? A duplicação de um gene inteiro. Quando ocorre essa duplicação, pode ocorrer mutações naquele gene duplicado. E aí, conforme vão ocorrendo novas mutações, aquele gene ele pode modificar sua função, ter uma outra função. E aquela bactéria ela pode conter tanto um gene ancestral, né, que foi dividido, quanto um novo gene que é duplicado, só que com uma função um pouco diferente. É interessante que no genoma bacteriano, que a gente vai analisar, existem estruturas, por exemplo, como as adesinas fibriais, que elas estão presentes em óperos genéticos, certo? São vários genes parecidos que desempenham uma função para produzir uma determinada estrutura dentro da célula. Por exemplo, uma adesina fimbrial, ela é semelhante a um cílio na bactéria. Para que ocorra a produção daquela adesina fimbrial, existe um conjunto de genes, certo? Que eles são expressos para produzir essa característica na célula bacteriana. Então, esses óperos, por exemplo, eles podem ter surgido a partir de novos genes dessa forma que eu estou mostrando aqui. Então, os genes eles acabaram sendo duplicados, né? Foi um erro ali na célula e esse gene ele acabou sendo duplicado, então a célula acabou ficando com 2 genes iguais, certo? E no decorrer das divisões celulares ocorreram mutações em uma dessas cópias do gene que mudaram, né, a especificidade daquela proteína ou a função daquela proteína específica. Então, nós temos aqui, né, a mutação intragênica, certo? Então, ocorre a partir do mesmo gene, né, ocorre aquela mutação, ocorre uma duplicação gênica
que naquela célula existe dois genes iguais, né? O gene foi duplicado. Existe o segmento de DNA que foi trocado, embaralhado, que aí dois genes diferentes, né? E na duplicação ocorre um embaralhamento de sequências, né? De uma parte de um gene para o outro. E aí, quando ocorrem as divisões, né? Para os ancestrais, né? Para as células que estão sendo divididas, essa característica do gene, ela vai passando, né? Entre essas células na divisão celular, certo? E também existe a transferência horizontal. Essa transferência horizontal eu vou explicar nos próximos slides, que existem três tipos de transferência horizontal dentro da célula. Essa transferência, a célula ela pode transferir, né, segmentos de DNA inteiros para outras células, por exemplo, os plasmídeos. A duplicação gênica dá origem a famílias de genes relacionadas dentro de uma única célula. Então, um exemplo que eu dei, né, sobre a adesina fibrial, mas ocorre, né, pode ocorrer a duplicação de parte do genoma inteiro. Então, essa bactéria Bacillus subtilis, né, 47% dos genes dela, elas possuem uma ou mais conexões óbvias. Então, aqui a gente tem vários organismos, né, várias famílias, e a gente consegue observar aqui as semelhanças entre os genes dentro dessas famílias de genes, certo? Então, esses genes, eles podem ser relacionados. Isso comprova o que a gente viu no slide anterior, né, que os genes novos, eles surgem a partir da duplicação de genes já pré-existentes. Na natureza, a célula não consegue produzir um gene a partir do zero, né? Então, ocorre algum erro de duplicação de um gene específico e aquele gene ele vai se modificando. E essa duplicação gênica, ela dá origem a diversas, né, famílias de genes relacionados dentro de uma única célula. Então, nós podemos observar aqui, né? Então, um organismo ancestral comum de duas espécies, a espécie A e a espécie B, certo? Tem os genes, né, correlacionados. Esses genes correlacionados, a gente chama de genes ortólogos. Quando um organismo ancestral comum, essas duas espécies, né, ocorre uma divisão, que essas espécies, elas são diferentes, mas que os genes específicos dela são relacionados. Então, a gente chama de genes ortólogos. Já quando o organismo ancestral ocorre uma duplicação gênica e também uma diferenciação desse gene, né? Uma divergência entre os dois genes, então a gente chama esses genes de genes parálogos. Então, um organismo ancestral comum, certo? E o último organismo ancestral, ele tem esses dois genes que são relacionados, então a gente chama de genes parálogos. E com relação aos caminhos evolutivos mais complexos, né? A gente tem um primeiro organismo ancestral, certo? Que ocorre uma duplicação desse gene, também uma diferenciação desse gene, certo? Então, acaba que em algum momento, né, essa espécie, ela fica com dois genes que são relacionados e que, no decorrer da evolução, os dois genes, eles são diferenciados em duas espécies distintas, que são originadas do mesmo organismo ancestral. Aí a gente chama isso de genes homólogos. Então, é uma estrutura evolutiva mais complexa. Os dois eventos, né, tanto os ortólogos quanto os parálogos, são juntos para formar genes homólogos. Então, essa característica de homólogos são as duas características juntas, ortólogos e parálogos, em um mesmo grupo de genes. Um exemplo disso é esse gene da hemoglobina, tanto humana quanto da galinha, do chimpanzé também, que não está aqui nesse quadro, mas também pode ser comparado. Esse gene da hemoglobina, ela é homólogo. Então, são genes homólogos. Ocorre tanto a questão ali na característica paráloga, quanto a característica ortólogas entre genes de uma mesma espécie e também de espécies diferentes, de gêneros de animais diferentes. Os genes, eles podem ser transferidos entre os organismos, tanto no laboratório quanto na natureza. E isso a gente consegue observar nas bactérias. Então, em bactérias, ocorre a transferência horizontal. Pode ocorrer pela transdução ou transformação,
certo? Na transdução, o bacteriófago, que é o vírus que infecta uma bactéria, que a gente chama de bacteriófago, ele se liga, né, na superfície da célula e introduz o DNA, uma molécula de DNA, uma cópia desse DNA, no interior dessa célula. Essa cópia de DNA ela pode ser incorporada ao genoma bacteriano, certo? E a bactéria ela pode ou produzir novos bacteriófagos dentro da célula, e aí essa célula vai terminar se rompendo, né? Encurtando o seu ciclo de vida por causa desses bacteriófagos que vão ser produzidos dentro dessa célula, ou a célula bacteriana ela vai só deixar aquele DNA ali e não vai produzir nenhum bacteriófago. E conforme a célula vai se dividindo, aquela informação genética ela vai sendo passada para as outras células também. Na transformação, ocorre a incorporação desse DNA, só que esse DNA está livre no meio extracelular. Então, esse DNA está livre ali e a célula, em algum momento, ela acaba incorporando esse DNA para dentro da célula, para dentro do citoplasma celular. E aí, dentro, ocorre parecido com na transdução. Esse DNA ele vai se incorporar no DNA bacteriano e ele pode ficar ali perpetuamente, certo? Essa transformação, ela pode fazer com que a célula bacteriana ela adquira características que ela não tinha antes, ou resistência, por exemplo, a algum antibiótico, o que é menos frequente, né? Na verdade, o que a gente vê muito de resistência bacteriana a antimicrobianos, o aumento da virulência, a gente vê muito na conjugação. Então, o sexo resulta em trocas horizontais da informação genética entre uma espécie. Entre espécies, entre bactérias da mesma espécie, mas também de espécies diferentes, a gente vê essa troca de material genético, essa troca de informação genética, que nas bactérias a gente chama de conjugação. Então, existe uma estrutura chamada de pile, certo? Que se liga, né? É uma ligação de uma célula para outra, e aí dentro do pile ocorre a transferência de um fragmento do DNA, né, do plasmídio. O plasmídio ele é circular, mas ele tem o tamanho dele é bem menor, bem pequeno, comparado ao cromossomo bacteriano. Então, esse plasmídio ele é copiado e transferido para outra célula. Aí sim, no plasmídio, é muito frequente a gente ver a transferência de genes para resistência a antibióticos, para virulência, né? Que fazem com que essas bactérias elas sejam muito patogênicas, né? De difícil cura para algum paciente, por exemplo. Mais de 200 famílias de genes são comuns a todos os 3 primeiros ramos da árvore da vida, né? Tanto as bactérias, arqueibactérias e também os eucariotos. Nessa tabela a gente consegue observar, né, os genomas de 50 bactérias, de 13 arqueibactérias e 3 eucariotos unicelulares, certo? Então ela fala, né, aqui nessa tabela que 63 famílias são ubíquas, são relacionadas, né? Tem genes relacionados entre elas. E esses genes entre elas, né, muitos deles ocorrem de acordo com a tradução e a transcrição desses genes para proteínas, então pode modificar essa célula, né, de acordo com os genes que essa célula recebe, ou a ausência deles, pode modificar a morfologia, pode modificar as estruturas da célula, como a gente vê aqui nessa foto. Então, quando a gente faz uma troca, né, uma modificação nesse DNA, a gente observa uma diferença grande, né? Mas, normalmente, essas famílias que são ubíquas, elas são relacionadas justamente a genes que são essenciais para a célula, como os genes de tradução, de transcrição, da replicação, por exemplo, que são, assim, é universal, né? Todas as células vão executar essas funções, né? De tradução, de transcrição, de replicação do DNA. Então, era de se esperar que essas famílias, elas também fossem relacionadas, as famílias de genes fossem relacionadas, certo? E os biólogos moleculares, eles têm se concentrado em pesquisas com Escherichia coli. Escherichia coli é uma bactéria, certo? E nessas pesquisas, eles comparando o genoma de várias cepas da Escherichia coli, das mesmas espécies, eles verificaram que entre essas cepas existe apenas 50% dos genes em comum.
Então, observe, né? São bactérias da mesma espécie, só que cepas diferentes, e elas só compartilham 50% dos genes em comum. Isso se deve a essas transferências horizontais que ocorrem dentro das células, entre essas células que ocorrem frequentemente. Então, frequentemente essa célula está recebendo algum genoma de um bacteriófago, por exemplo. Então, elas executam a conjugação, a transformação, a transdução. E como frequentemente essas células elas estão recebendo, trocando e recebendo material genético, né? Ocorre uma diferença entre os genomas dessas bactérias. As pesquisas com E. coli, elas têm ajudado, né? Eles têm ajudado a desvendar, né? E a solucionar várias questões que a gente tinha sobre como as células elas replicam seu DNA, por exemplo, e foi possível, né, a gente conseguir responder, né, algumas perguntas, por exemplo, como as bactérias elas codificam, né, as bactérias e as células como um todo, elas codificam as informações representadas no DNA para dirigir a síntese de proteínas específicas. E para sanar essas perguntas, né, foi graças também à pesquisa sobre essa bactéria, Escherichia coli. Então, por isso que essa bactéria foi amplamente estudada. O genoma dela já foi sequenciado várias vezes, de várias cepas. E essa foi a aula. Eu espero que tenha gostado, que tenha aprendido, tirado suas dúvidas. Acompanhe a gente aqui no canal, segue o nosso canal para você acompanhar as próximas aulas e até mais.